Muito bem, nós estamos trabalhando aí durante o mês de fevereiro, os milagres de Jesus, temos falado um pouquinho sobre aquilo que Jesus fez neste mundo, enquanto esteve conosco aqui na terra. Nós temos registrado pelos evangelistas apenas 35 milagres. Com toda certeza Jesus fez muitos, que não foram escritos, não foram registrados, esses milagres que foram escritos tanto tempo depois, né? Os evangelhos foram escritos aí em torno de 50, 60 anos depois que Jesus já não estava mais com os seus discípulos. Os evangelistas então resolveram escrever, narrar, relembrar tudo aquilo que Jesus tinha feito e escreveram 35 milagres. Quando nós pegamos os evangelhos, são esses os milagres que temos e queremos compartilhar um pouco. Essa é a terceira mensagem. Semana que vem, se o Senhor assim permitir, vamos encerrar essa série de milagres no mês de março. Vamos trabalhar outra série, numa outra direção, já nos preparando para a Páscoa, que é no final do mês de março. E vamos até um pouquinho, se o Senhor assim permitir, até um pouquinho no início de abril. Quero trabalhar a respeito do grande eu sou, quero falar sobre o grande eu sou. E depois, se o Senhor assim permitir, no mês de abril e maio, quero falar um pouquinho sobre personalidade, sobre os nossos dramas, aquilo que vivenciamos, uma outra série chamada This Is Us. Então, a gente vai trabalhando aí devagar um pouquinho, e eu quero poder ministrar ao seu coração a cada domingo, e que o Senhor esteja falando profundamente à sua vida. Hoje eu quero falar sobre que pescaria, tá certo? Hoje, nessa terceira mensagem, eu quero falar sobre, a gente chama de a primeira pesca maravilhosa, tá certo? A primeira grande pesca, ou a primeira pesca maravilhosa. Evangelho de Lucas, capítulo 5, eu quero ler com você do verso 1 até o verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Se você tem Bíblia e quiser acompanhar, fique à vontade. Se quiser acompanhar no seu celular, no tablet, fique à vontade. Se você quiser acompanhar no telão também, fique à vontade. Diz assim o texto bíblico: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pedro, quem é Pedro? Preguei há algum tempo atrás sobre Pedro. Pedro, irmão de André, filho de Jonas. Pedro nasceu numa pequenina cidade chamada Betsaida, que também ficava às margens do mar da Galileia. Essa região era uma região conhecida como a Galileia dos gentios, terra de trevas e escuridão. Nessa terra prosperavam muitas crendices,
muitas histórias, muitas crenças estranhas, contrárias inclusive à fé judaica. Mas foi nessa região que Pedro cresceu, foi nessa região que inclusive ele trabalhava, ele tinha uma empresa de pesca em sociedade com Tiago e João, filhos de Zebedeu, na cidade de Cafarnaum. Então foi nessa região que ele cresceu, que ele viveu, que ele trabalhou e que ele empreendeu ali através dos seus negócios no ramo de pesca. No início do nosso texto nós somos informados que Jesus estava em Cafarnaum, às margens aí do Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré. E Jesus aparece na nossa história de manhãzinha, era manhã, bem cedo, uma enorme multidão, apesar do horário, já seguia Jesus, e não apenas seguia Jesus, mas cercava Jesus de todos os lados, comprimia Jesus, porque elas estavam sedentas, elas queriam ouvir a palavra, elas queriam saber a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus. E como Jesus estava, aqui já era o mar, e a multidão estava aqui na areia, não tinha muito como ele andar, Jesus avistou 2 barcos que estavam ali, próximos à praia, ou já, talvez até mesmo por sobre a areia um pouco, as margens ali, ele viu esses 2 barcos. E um barco pertencia aos irmãos Pedro e André, e eu imagino que o outro barco pertencia a Tiago e João, seus sócios. O quarteto havia trabalhado a noite inteira, mas sem sucesso. Eles saíram de casa quando ainda não havia sol, quando eles na escuridão lançaram as redes a noite inteira, tentaram pescar, mas não pescaram nada. Voltaram do trabalho da noite exaustos, voltaram com as redes vazias, não tinham nada para oferecer aos seus clientes. O saldo era negativo, o déficit no orçamento era certo, mas apesar da canseira da noite, o barco estava ancorado na praia e talvez até mesmo já tinha sido lavado, as redes já estavam sendo lavadas, esticadas ao sol. Jesus olhou para o barco de Pedro, caminhou até o seu barco e pediu, entrou no barco e pediu para que ele afastasse um pouco o barco dentro da água. Jesus decidiu fazer daquele barco o seu púlpito, ele decidiu fazer da praia um templo e daquela água espelhada um excelente amplificador de som. Dali daquele barco ele passou a ensinar a grande multidão que estava ali à sua frente, e essa multidão que bebia, essa multidão que ansiava pelos seus ensinamentos, pela palavra, e que estava ali sedenta pela palavra de Deus. Jesus escolheu o barco de Pedro porque ele conhecia Pedro. Aquele não era o primeiro encontro entre os dois. Jesus conhecia Pedro. Ele já tinha se hospedado, inclusive na casa de Pedro. Inclusive já havia curado a sogra de Pedro, que certa vez estava acamada, indisposta e com febre. E por conhecer a Pedro, e talvez por vê-lo perto, ou até mesmo dentro do barco, ele pediu para que então Pedro colocasse o barco um pouco mais distante dentro da água, afastasse um pouco o barco para que ele pudesse falar, e para que as pessoas ali tivessem condições de ouvir de forma tranquila. Então Jesus entra no barco, ele se assenta e ele começa a ensinar as pessoas, a ensinar as multidões. Após ensinar o povo, Jesus então olha para Pedro, ele se dirige especificamente a Pedro e também aos outros pescadores que ali estavam, mas a Pedro ele dá uma ordem, ele diz: vá para onde as águas são mais profundas, vá com o seu barco para onde as águas são mais profundas, mas aos demais ele diz: lancem as redes para a pesca, lancem as redes. Nessas 2 frases, Jesus não está fazendo um pedido. O pedido ele fez anteriormente. Quando ele entrou no barco, ele pediu, diz assim o texto, que ele pediu para Pedro afastar um pouco o barco, para que ele pudesse ensinar a multidão. Mas nesse caso não há um pedido, são ordens: vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Jesus ele queria que Pedro fosse para alto mar, era hora de voltar para o mar, era hora de pescar, de voltar a pescar. Então Jesus dá ordens tanto a Pedro quanto aos demais pescadores que ali estavam. E Pedro, diante da ordem de Jesus, não fica calado, é uma característica de Pedro.
Ele quer falar, ele é porta-voz, ele gosta de falar, e diante da ordem de Jesus, ele não ficou calado, mas ele diz: mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Ele olhou para Jesus e o chamou de rabi, ou seja, de professor, de mestre. Provavelmente, assim como a multidão estava ouvindo as orientações de Jesus, Pedro também estava ali atento à voz daquele rabi. E que ensinamentos belos, que palavras belas, quanta sabedoria, quanto conhecimento este homem tem. E é assim que ele se volta para Jesus dizendo: rabi, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Quem abre a boca para falar aqui é o Pedro experiente, o Pedro perito pescador. Pescar era a sua especialidade. Ele conhecia tudo acerca daquele mar, ele conhecia cada metro quadrado daquele mar, ele conhecia muito bem, ele cresceu ali era o seu território mais conhecido, seu território mais explorado, era o campo de onde ele tirava o seu sustento. E Pedro garantiu a Jesus que o mar não estava para peixes. Ou seja, Senhor, nós nos esforçamos, nós trabalhamos, saímos ontem, tarde, de casa, pescamos a noite inteira, só Deus sabe o quanto nós pescamos, o quanto nós suamos neste mar, o quanto nós trabalhamos, mas o mar não está para peixes. Todo o esforço empreendido foi em vão. Dominado então por um realismo profundo, Pedro manifestou ali o que ele pensava. Ele manifestou para Jesus a sua opinião, de que qualquer esforço naquele mar seria inútil. Pedro apresentou a Jesus a sua lógica fria, a sua experiência madura, a sua certeza experimental. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Podemos lançar, mas não vai dar nada. Essa é a certeza que eu tenho, pela experiência, longa experiência que eu tenho diante desse mar. Mas ao mesmo tempo em que ele expressou a sua convicção de total impossibilidade de êxito, há uma fé que a gente não consegue explicar. Pedro, ele tem uma certeza de que aquela não é a hora de se pescar, de que não vai ter resultados, a pescaria vai ser infrutífera, assim como foi a noite inteira, mas ao mesmo tempo existe uma fé que brota no seu coração. Um Pedro que oscila entre a realidade desanimadora, da experiência frustrante, e uma fé vitoriosa. É um Pedro que oscila entre a improbabilidade do esforço humano e a manifestação de um poder sobrenatural, de um poder divino. Ao mesmo tempo que ele disse que a pescaria já havia sido feita e sem nenhum resultado, ele se dispôs novamente a ir para alto mar e a lançar as redes. O mesmo Pedro que já tinha lavado as redes e tinha colocado as redes para secar, agora esse Pedro pega as redes novamente, coloca no barco e vai em direção a alto mar para lançar as redes. É esse Pedro que nós temos. E por que ele faz isso? Porque ele conhecia Jesus. Não muito, mas conhecia um pouco. Jesus tinha estado na sua casa, Jesus tinha curado a sua sogra, ele tinha visto como a sua sogra estava, como a doença deixou de cama, como ela ficou febril, como ela ficou debilitada. Ele viu como era a situação da sua sogra e como Jesus simplesmente chegou na sua casa, tocou a sua sogra e ela ficou curada. Bom, se esse homem entrou na minha casa, tocou na minha sogra e ela ficou curada, esse homem tem algum tipo de poder, esse homem tem algum tipo de virtude, esse homem tem alguma coisa especial. E eu já ouvi as histórias, eu já ouvi os relatos. O meu irmão André já tem acompanhado este homem um pouco mais de perto e tem falado dos feitos, das maravilhas que esse homem tem feito. Então esse homem tem algum tipo de poder, ele tem algo dentro dele que eu não sei explicar. E se ele está dizendo que eu tenho que ir para alto mar e eu tenho que lançar as redes, eu vou lançar. É exatamente isso então que ele fala para Jesus. Ele olha para Jesus e diz: porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Pela minha experiência não vai dar nada, mas como você está dizendo, para lançar debaixo da sua palavra, porque você está dizendo isso, nós vamos lançar as redes novamente. E quando as redes foram lançadas, o milagre aconteceu. Um cardume de peixes começou a pular dentro das redes. Os pescadores experientes nunca tinham visto isso antes, era algo extraordinário.
O barco em que estavam não conseguiu comportar a quantidade de peixes. As redes começaram a se romper por causa do peso dos peixes. Por isso eu imagino o Pedro, o André, num barco, fazendo sinal desesperadamente para o outro barco, que era pilotado por João e por Tiago, dizendo: vem ao nosso encontro, venha depressa, porque nós não estamos aguentando as redes, e elas estão se rompendo, nós precisamos de ajuda. Para quem não tinha conseguido pescar absolutamente nada na última noite, eles agora então tiveram um êxito maravilhoso. Uma convicção tomou conta da alma de Pedro. Aquele resultado extraordinário não foi um incidente. Aquele resultado extraordinário não foi uma coincidência, não foi um dia de sorte, um momento de sorte que ele teve naquele dia, não. Era algo milagroso que estava acontecendo, um poder sobrenatural que estava em ação. Ele não se encontrava então diante de um homem comum, diante de um homem qualquer. Pedro estava diante do próprio Jesus, do próprio Deus feito carne. Ele estava diante de um ser divino, de alguém que tem o poder, inclusive sobre a própria criação, sobre os peixes do mar. Mais do que impactado com o milagre, Pedro estava impactado com o milagroso. Ao reconhecer a majestade de Jesus, ele olhou para si mesmo. Quando ele olhou para Jesus, ele olhou para si, e não o enxergou agora como um grande pescador, mas sim como um grande pecador. Essa convicção esmagou o seu coração, e ele então cai de joelhos e diz: afasta-te de mim, Senhor. Agora ele já não chama mais de mestre, de professor, de rabi, agora ele chama de Senhor, de autoridade, de governante, daquele que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Uma simples frase, mas através dela Pedro reconhecia que Jesus era Deus. Ele próprio não passava de um mísero pecador, que não tinha direito de estar ao lado de Jesus. Pedro, naquele momento, compreendeu que Jesus era muito mais que um professor, muito mais que um rabi, era muito mais que um grande homem, era muito mais que alguém que tinha poder de fazer milagres. Pedro entendeu que Jesus era um ser divino, um ser santo, um ser sublime. Um lugar não muito apropriado, mas foi ali, em meio a centenas de peixes prateados no meio do mar da Galileia, que Pedro conheceu de fato o homem que tinha já se hospedado na sua casa. Foi ali que ele conheceu a Jesus, foi ali que ele recebeu o seu chamado, foi ali que ele e os seus companheiros deixaram as redes, o barco, o mar, e passaram a seguir Jesus, deixando de ser pescadores de peixes para se tornarem pescadores de homens. Mas diante desse milagre tão simples e tão conhecido, eu quero destacar 3 lições para mim e para você. 3 coisas que esse texto falou ao meu coração essa semana e eu quero compartilhar com você. Primeiro, diferentemente dos 2 milagres trabalhados nos últimos 2 domingos, aqui ninguém está pedindo nada. Ninguém está pedindo nada. No primeiro milagre que eu trabalhei com vocês foi o milagre de transformação da água em vinho. Ali houve o pedido de uma mãe, a mãe de Jesus, que estava trabalhando nos bastidores daquela festa, chega até o seu filho, até Jesus, e diz: acabou o vinho. Acabou o vinho. Algo precisa ser feito. Essa frase, acabou o vinho, ela estava dizendo, algo precisa ser feito. E algo milagroso, algo extraordinário precisa ser feito, porque senão vai ser um fiasco, vai ser uma vergonha, vai ser um vexame essa festa. Há um pedido de uma mãe. O segundo milagre trabalhado semana passada, nós vimos um pai que diante do seu filho que também estava com febre, diante do seu filho que estava doente, enfermo, a 24 quilômetros, nessa mesma cidade, em Cafarnaum, porque Jesus estava em Caná. Nessa mesma cidade, o filho estava doente, enfermo, e esse homem foi até Caná, onde Jesus estava, para se lançar aos seus pés e dizer: Senhor, venha antes que meu filho morra. Eu preciso que o Senhor venha na minha casa, eu preciso que o Senhor coloque a mão no meu filho, eu preciso que o Senhor cure o meu filho antes que o meu filho morra. O meu filho está à beira da morte e eu preciso que o Senhor venha comigo. Nós temos o pedido de um pai, ou seja, no primeiro milagre um pedido de uma mãe, no segundo milagre um pedido de um pai, mas aqui nós não temos nenhum pedido. Ninguém pede nada.
Nós não temos nenhum pescador, nem Pedro, ninguém chegando ali, Senhor, dizendo: ó Senhor, nós não temos peixe. Ou, ó Senhor, ajuda-nos diante de uma noite fracassada. Ó Senhor, nos ajuda com alguma coisa. Não, ninguém pede nada. Nós não temos ninguém pedindo absolutamente nada. Nenhum pescador reclamou, nenhum pescador pediu nada, absolutamente nada para Jesus. Ninguém pediu um milagre, ninguém pediu a intervenção de Jesus, ninguém pediu nada. Todos estavam ali sossegados, frustrados, entristecidos, estavam com toda certeza cansados, desanimados. A noite foi longa, a noite foi difícil, a noite foi trabalhosa, a noite foi infrutífera. Todos estavam ali lavando os barcos, lavando as redes, pendurando as redes, trabalho normal de pescador, talvez fazendo mais cedo, porque não tinha nada para oferecer aos clientes, não tinha nada para vender. Então agora só nos resta lavar e pendurar, só nos resta nos arrumar as coisas aqui e voltar para casa de mãos vazias. Mas estavam ali, ninguém pediu nada, estavam ouvindo as histórias, os ensinamentos de Jesus, estavam ouvindo as suas palavras, mas ninguém pediu absolutamente nada. A iniciativa é do Senhor, é Ele que entra no barco, é Ele que pede para o barco ser afastado, é Ele que pede para o barco ir para alto mar, é Ele que pede para as redes serem lançadas, é Ele quem faz as coisas, é Ele. A iniciativa é dele, é Ele quem provoca aqueles pescadores a tentarem mais uma vez. Foi Jesus que levou os homens àquele milagre. Foi Jesus. E aí, quando eu olho para esse texto, e o que veio ao meu coração é que alguns milagres acontecem na nossa vida sem pedirmos. Algumas coisas acontecem na nossa vida, alguns milagres acontecem na nossa vida e nem nós sequer pedimos. Puxe pela sua memória. O que é que Deus já fez ou tem feito na sua vida sem você pedir? Nós normalmente chamamos esses milagres que acontecem sem pedirmos, nós normalmente chamamos de coincidência, ou nós chamamos de sorte. Você encontra a pessoa, né? E aí a pessoa fala: e aí, você está naquela empresa? Aí ele fala: não estou mais lá, eu estou trabalhando em tal lugar. Sério? Você está nessa empresa? Nossa, essa empresa é muito boa. Ai, nem te conto. É que eu estava numa festa e eu tive a sorte, o dono da empresa estava lá. E ele estava precisando de alguém nessa área. E aí ele me chamou para trabalhar. Mas que sorte que eu tive. Você chama de sorte, mas eu chamo isso de milagre. Eu estava, você está fazendo o tratamento? Em que médico você está? Eu estou em tal médico. Nossa, esse é o melhor médico. Então, nem te falo, eu estava fazendo a minha unha, e se acredita que ele é parente da minha manicure? Ele é parente, é tio da minha manicure. Ela mandou uma mensagem e ele me atendeu. Preciso de ver, que coincidência, eu estava fazendo a mão e ele é tio dela, e ele me atendeu. Que sorte que eu... Não é sorte. Nós chamamos normalmente esses milagres de sorte, de coincidência, mas não são. São milagres. São milagres. Exatamente isso que acontece nas nossas vidas, e alguns que a gente nem sabe. Às vezes nós passamos por determinadas coisas e depois você fica sabendo que ali houve uma tragédia, que ali houve um desmoronamento, que ali houve alguma coisa, e você fala: olha, passei 2 horas antes e eu estava nesse lugar. Nossa, que sorte. Não foi sorte, querido. Não foi sorte, foi milagre de Deus. Você nem pediu, mas Deus fez milagre. Eu vou contar uma historinha para você, só para exemplificar. Em 2014, eu e a minha família fomos pela primeira vez para a Bahia de carro. Nós já fomos 3 vezes de carro para lá. Foi a primeira vez que fomos. E quando nós fomos para lá, eu programei o seguinte: sair de Ourinhos, passar 2 dias em Búzios, depois irmos para Vitória, passarmos um dia em Vitória, uma outra cidadezinha no início da Bahia chamada Mucuri, que tem uma pizza, a pizza mais maravilhosa que eu já comi em toda a minha vida foi nessa cidadezinha que deve ter, sei lá quantos mil habitantes, um negocinho de nada, e depois chegamos em Porto Seguro. Na volta, mesmo caminho. E aí eu vou falar para você o seguinte, na sua linguagem, para você entender. Eu peguei um hotel em Búzios, um hotel em Vitória, um hotel em Mucuri, e depois íamos ficar 10 dias na Bahia.
Consegui pegar o mesmo hotel em Mucuri, porque a gente ia fazer o retorno igualzinho. O mesmo hotel em Mucuri, peguei o mesmo hotel em Vitória, mas coincidentemente eu não consegui o mesmo hotel em Búzios. Quando nós fomos, o hotel de Búzios, fantástico. Que hotel! Maravilhoso. Em Vitória também bom, em Mucuri muito bom, e os 10 dias na Bahia então nem se fala. Ficamos num resort. Que coisa mais maravilhosa que ficamos. Presente de Deus. 10 dias na Bahia, paguei R$900, 10 dias num resort na Bahia, preço que eu nunca mais vou achar na minha vida, talvez. Ao voltar de novo no mesmo hotel em Mucuri, que a gente já conhecia, o mesmo hotel em Vitória, joia. Mas quando chegamos em Búzios, sabe aquele Photoshop que você pega o hotel na plataforma, mas quando você chega no quarto, aquele quarto não tem absolutamente nada a ver? Nós entramos no quarto, havia um cheiro de mofo. Cheiro de mofo. Que nós entramos, a hora que eu vi o banheiro, a hora que eu vi o quarto, eu perguntei para o cara, tem outro quarto? Não, o hotel está lotado. E estava de fato lotado. A minha esposa já falou assim, nós vamos embora. Nós vamos embora. E eu falava, Deus, eu já paguei o hotel. 2 dias, eu sei, mas eu já paguei. Não, nós vamos embora. E eu já sou aquele prático, tampa o nariz, respira pela boca, sei lá, dá um jeito, né? Coloca o travesseiro na cara, sei lá, faz alguma coisa. Porque a gente só vai para o hotel para dormir, a gente só toma banho e dorme. Só isso que a gente faz no hotel. A gente acorda, toma um café, zarpa, vai para a praia, fica o dia inteiro, almoça na praia, volta cansado no final do dia, toma um banho, vai, janta, volta para o hotel, deita, ronca. É só isso que a gente faz. Só isso, só isso. Por mim eu ficava. Mas ela, e aí quem manda? Lógico, quem manda? Eu, né? Eu falei, ok, então nós vamos embora amanhã cedo. Nós vamos embora. E eu falei, Deus, eu viajei, estou cansado, vou ter que enfrentar aí 1.000 quilômetros pela frente, 1.100 quilômetros, mas vamos embora, vamos embora. No outro dia acordamos cedo, tomamos um café rapidinho, colocamos as coisas no carro e saímos de Búzios. Passamos pelo Rio de Janeiro, pela linha vermelha, por volta de umas 10h30 da manhã. E seguimos viagem. Peguei um congestionamento monstro em Porto Real. A Dutra, de um lado, estava interditada, os carros estavam passando tudo por um lado só, então aquilo causou um congestionamento. Nós ficamos ali, num calor de 43 graus, nós ficamos ali mais de hora, 1h30, 2 horas, ficamos parados num congestionamento monstro. E aí você já sabe, um homem que não queria voltar para casa, que queria ficar na praia, olhando aquele calor, e aquele congestionamento por dentro, eu crescia, eu murmurava, eu resmungava, eu xingava, eu explodia, beleza. Chegamos de noite, bem tarde da noite, chegamos em Assis. No outro dia, quando nós estávamos almoçando, um pouco antes do almoço, ou perto da hora do almoço, eu liguei a TV para ouvir as notícias, e quando passa no jornal hoje, dá 1h, às 10h30 da manhã daquele dia, houve um arrastão na linha vermelha no Rio de Janeiro. Era o dia que nós deveríamos estar ali. Isso foi em 2014. Você não imagina a cena, as pessoas deixando o carro, saindo correndo pela linha vermelha, e os bandidos com metralhador e arma vindo e roubando tudo que podia, os carros todos parados, e eles fazendo o arrastão. E a repórter fez questão de dizer, hoje às 10h30 da manhã, no Rio de Janeiro, na linha vermelha, houve um arrastão, e mostrando a cena, o helicóptero, e mostrando gente, e os caras roubando e indo para... Aí, aquela ali, lógico, olhou para mim. Éramos para nós estar ali. Só que a gente chama isso de, que coincidência. Nossa, coincidentemente nós voltamos um dia antes. Queridos, por milagre, Deus nos deu o pior quarto. Por milagre, Deus fez todo o cheiro de mofo do hotel se concentrar num lugar só. Por milagre, Deus fez a gente colocar tudo num carro e eu não ser cabeça dura, colocar tudo num carro, mesmo emburrado, pegar um congestionamento monstro e voltar para casa. Por milagre, nós não estávamos no Rio de Janeiro, na linha vermelha. Por um milagre, nós não fomos ali
membros de um arrastão, participantes de um arrastão, por um milagre. Nós chamamos de coincidência, mas Deus faz milagres que sequer pedimos. Entenda isso. Quando eu olho para esse texto, por mais que ninguém tinha pedido um milagre da parte de Jesus, esse milagre foi um milagre necessário. Foi necessário, primeiro, para que aqueles homens e suas famílias tivessem sustento. Através da pesca, eles obtinham sustento da empresa, o sustento de suas casas. Eles viviam da pesca. Eles tiravam dali o pão de cada dia. Dali saía a provisão de suas vidas. Uma noite sem pesca, uma noite improdutiva, era um dia de infortúnios, era um dia de dificuldades. Portanto, através daquela pesca, e diga-se de passagem, de uma farta pesca, eles tiveram sucesso para aquele dia e talvez por muitos dias. Segundo, aquele milagre foi necessário para as pessoas que assistiram. Mesmo que de longe, algumas pessoas presenciaram a cena. Jesus terminou de ensinar a multidão, mas não diz no texto que as pessoas foram embora para casa. Eu imagino que quando Jesus terminou de ensinar, ele olhou para Pedro e falou: vamos para alto mar. Algumas pessoas falaram: bom, é hora de ir embora, eles vão para pescar agora. Algumas pessoas provavelmente voltaram para suas casas, voltaram para os seus afazeres, voltaram para o seu trabalho, voltaram para o seu dia a dia, mas com certeza absoluta, muitas pessoas ficaram ali na praia, porque, bom, Jesus foi, mas esse Jesus vai voltar, e quando ele voltar eu vou ter um tete a tete com ele, quando ele voltar eu vou poder conversar pessoalmente com ele, quando ele voltar eu vou poder articular alguma coisa, vou poder pedir uma oração, sei lá. Algumas pessoas provavelmente ficaram à praia e assistiram todo o milagre. Viram aqueles homens na praia com as redes vazias, de mãos vazias, puderam ver esses mesmos homens retornando para o barco e aí indo pescar e voltando com um barco lotado de peixes numa hora que o mar não dá peixes. Muitos puderam ver o poder de Jesus diante dos seus olhos, um milagre que aconteceu à vista de todos. Terceiro, aquele milagre foi necessário para que aqueles pescadores pudessem conhecer quem de fato era Jesus. Alguns já estavam caminhando com Jesus, como eu citei, o próprio André. Outros estavam de olhos abertos, assuntando, vendo se Jesus era digno de confiança, se Jesus de fato era isso tudo, ele era mesmo o Messias esperado. Mas aquele milagre abriu os olhos de todos. Eles que eram pescadores, homens do mar, peritos em pesca, sabiam que aquela hora não era hora de trabalho, não era hora de pescaria, que seria sem sucesso, mas eles, por mais que tinham experiência, sabiam que aquela hora não era hora de pesca. Eles foram surpreendidos. E eles viram diante dos próprios olhos o mar, a rede pesando, os peixes pulando, as redes se rompendo. E aquilo não foi coincidência, aquilo não foi sorte, aquilo foi o agir de Deus, aquilo foi o milagre de Deus. Eles puderam vivenciar o milagre de Deus em suas vidas. Mas aquele milagre também foi necessário para que Jesus pudesse chamar aqueles homens para o trabalho. Por mais que a pesca tinha sido maravilhosa, a proposta de Jesus se tornou mais interessante e convidativa. Jesus os chamou para serem seus discípulos, para segui-lo, para se tornarem ali os seus discípulos, homens que caminhassem com ele. Ao invés de serem pescadores de peixes, Jesus estava chamando aqueles homens para serem pescadores de outros homens. E o convite de Jesus foi tão irresistível que aqueles homens então deixaram as redes, os barcos, a empresa, os negócios, suas famílias, suas vidas para trás e foram rumo ao desconhecido, ao inusitado. Milagres acontecem, milagres são necessários, mas milagres acontecem com um propósito específico. Esse milagre tinha propósito. Milagres acontecem com propósito. Deus age nas nossas vidas com uma finalidade. Você que, diferentemente dos discípulos, talvez esteja pedindo um milagre de Deus na sua vida, a pergunta que eu te faço é: quem será beneficiado com esse milagre? Só você? Deus vai fazer um milagre só para você? Quem será beneficiado com esse milagre? Quem será atingido por esse milagre? Qual a resposta que Deus terá desse milagre? Porque aqui nós temos respostas. Os discípulos que se tornaram, lógico, discípulos, pescadores que se tornaram discípulos, eles foram atingidos, foram os primeiros, mas as pessoas na praia também, as famílias também foram.
O reino de Deus foi, porque daqui saíram os apóstolos, que depois seguiram não só Jesus, mas pregaram a Jesus e deram a sua vida por Jesus. Nós temos daqui, desses homens aqui, os discípulos seguidores de Jesus, que deram a sua vida. Ou seja, houve crescimento para o reino, houve acréscimo para o reino, não só para uma pessoa. O milagre que você está pedindo para o Senhor fazer na sua vida, quantas pessoas serão alcançadas? Quem mais será abençoado além de você? O reino de Deus será abençoado, Deus será honrado com isso, você glorificará a Deus com isso, testemunhará a respeito de Deus na sua vida com esse milagre que você está pedindo. Ou seja, os milagres acontecem na nossa vida, mas existe um propósito. Mas por fim, nós temos diante de nós um milagre surpreendente. O que passava, e eu termino assim, o que passava na mente de Pedro, quando ele respondeu a Jesus: mas, porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Eu fiquei pensando o que é que passava na mente de Pedro, o que passaria na minha mente. Será que Pedro estava pensando na cura de sua sogra? Será que ele pensou, bem, esse Jesus tem feito alguns milagres por aí, esse Jesus esteve na minha casa, ele operou ali um milagre na vida da minha sogra, quem sabe ele pode nos dar uma meia dúzia de peixes? Será que foi esse o pensamento de Pedro? Eu imagino que Pedro, ele cria que ia pescar alguma coisa. Quando eu olho para a palavra, porque ele diz assim: porque és tu quem está dizendo isso. Ou seja, por causa da sua palavra, ou seja, alguma coisa vai acontecer. Se você está dizendo isso, alguma coisa vai acontecer. Por causa da sua palavra, eu vou entrar nesse mar. Por causa da sua palavra, eu vou lançar as redes. Por causa da sua palavra. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo para Jesus: Jesus, eu creio que nós vamos pescar alguma coisa. Por mais que não seja a hora de pescar, nós vamos pescar. Ele está dizendo para Jesus: você, cara, é um carpinteiro de mão cheia, mas você tem que entender que eu sou o pescador aqui. Você entende de madeira, você entende de construção, eu entendo de pescaria, eu entendo de peixe. Pela minha lógica não vai dar, mas porque você está dizendo, nós vamos tentar. Porque você está dizendo. Ou seja, ele vai pescar acreditando que alguma coisa vai acontecer. Algum peixe vai ser pescado. Agora, quanto? A pergunta que eu me faço diante desse texto, é qual o milagre que Pedro esperava? Qual é o milagre que ele aguardava? Quanto que ele iria pescar? Quanto que ele achava que iria pescar? A quantidade de peixe, segundo a palavra, foi enorme. Aqui eu faço um parêntese. Eu não sei quantos têm assistido The Chosen, ou assistiram, ou têm assistido. Existe essa história. Só que a história está bem diferente do que está aqui. The Chosen, por exemplo, eles não pescam em alto mar, eles nem movem o barco. Aonde estava ali na beira-mar, eles já lançam ali. Eu não entendo, porque os outros discípulos vão ajudar, não vão nem com outro barco, eles vão ajudar andando. E a água está aqui, eu não sei como é que eles lançam a rede e pesca tanto peixe para encher o barco, mas a rede foi lançada e a profundidade da água era aqui. O milagre então é maior ainda. Né? Quando eu olhei para a cena, eu falei: boa! Esse milagre, aí é milagre, né? Aí é milagre. Porque o texto diz alto mar, a não ser que Pedro não obedeceu. Vamos para alto mar, vamos lançar aqui mesmo. Tá certo? Mas não foi o que aconteceu. Eles foram para alto mar. Segundo diz que foram 2 barcos. Nós lemos no texto. Eles puxaram as redes e encheram 2 barcos, e os barcos, os 2, estavam a ponto de afundar, de tanto peixe. Lá encheu um só. Então tem coisa, tá certo? Você assiste, lógico, é uma encenação, é um filme, é uma série, mas leia a palavra, vá para a palavra, olhe para a palavra. É bonito de ver algumas coisas, né? Mas olha para a palavra. Eu gosto da cara do Jesus, né? O Jesusinho é bonitinho, esse Jesusinho do The Chosen. Ele é uma gracinha, com aquele cabelinho encaracolado, uma gracinha. Aquele Jesus, dá vontade, tão fofinho, dá vontade de abraçar, beijar, trazer para casa, né? Mas só. Não, trazer para casa não, fica lá no The Chosen mesmo, né? Mas ele é uma belezinha. Mas cuidado com a interpretação. Eles pescaram muito peixe,
as redes estavam rompendo, gritaram, outro barco veio, puxaram, os outros discípulos, né, os pescadores estavam ali, arrastaram e encheram um barco, encheu outro, e os barcos lotados de peixe, lotados. Qual a quantidade de peixe que Pedro esperava apanhar? Quanto que ele achava que iria pescar? Uma coisa eu sei, Jesus fez diante dos olhos de Pedro infinitamente mais do que ele podia imaginar. Se ele pensou assim, a gente vai pescar meia dúzia de peixe, foi infinitamente mais. Ou se ele falou assim, então vamos lançar a rede, quem sabe vai ser uma coisa boa, vamos pegar um bando de peixe, uma boa quantidade. Por mais que ele tenha pensado, então vamos pegar uma boa quantidade. A quantidade que eles pescaram foi infinitamente mais. O texto que nós lemos diz que eles ficaram perplexos. Essa é a palavra aqui. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos. Quando eles olharam a quantidade de peixe, quanto peixe tinha no barco, eles ficaram bestas, perplexos, de boca aberta, sem explicação, perplexos diante do milagre que tinha acontecido. E o que eu trago para a minha vida? O que é que você espera de Jesus? Qual é o milagre que você está esperando? Se você está esperando algo de Jesus, e você está pedindo e esperando um milagre de Jesus, o que eu queria dizer para você é o seguinte: o Jesus que está com você no barco pode fazer infinitamente mais do que você está pensando. É isso que temos que crer. É nisso que temos que crer. Senhor, eu não sou como os discípulos não, que nem pediram. Eu estou pedindo, eu preciso do milagre do Senhor. Mas eu quero dizer para você que por mais que você possa pensar no milagre, não, Deus vai fazer esse milagre na minha vida, eu quero dizer para você que o Deus a quem você serve é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pensando. Muito mais, muito mais. Esse é o nosso Deus. Como você cantou, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. Eu estou esperando, eu estou olhando aqui, estou vendo a Meire aqui, estou vendo a Rita aqui, estou vendo, né? Oramos por vocês terça-feira. Oramos por você terça-feira. São pessoas que estão precisando de milagres, diante de câncer, diante de situação que estão passando, estão orando com certeza, e nós como igreja estamos orando e intercedendo por milagres, mas eu creio que o que Deus vai fazer na vida de vocês é infinitamente mais do que vocês estão pensando, infinitamente mais. É assim que temos que crer, na nossa vida, nos nossos negócios, na nossa empresa, na nossa caminhada. Deus é um Deus que opera milagres, mas qual o milagre que você está esperando? Eu estou esperando tal milagre. Deus pode fazer muito mais do que você está pensando, muito mais. Então creia nisso. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração, mas por mais que a expectativa seja grande na sua vida, eu creio em um Deus que nos surpreende. Deus vai nos surpreender com os milagres que Ele vai operar nas nossas vidas em nome de Jesus. Creia, que Ele te surpreenda, que você fique como os discípulos, perplexo, que você fique perplexo, de boca aberta, diante do que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Que milagre você está esperando na sua vida? O quanto você imagina que Deus vai fazer na sua vida? Além de agradecer os milagres que você nem sequer pediu, mas Deus fez. Deus te deu de presente. E às vezes você chamou de coincidência ou sorte, mas Deus estava ali. Porque Ele te sustenta até quando você não vê. Até quando você não sente, Ele está ali. O seu Deus está trabalhando o tempo todo. Ele não para. Ele é imparável. Ele não para, Ele não descansa, Ele não dorme. Você dorme, você descansa, mas o seu Deus não dorme. O seu Deus trabalha. Enquanto você está descansando, Ele está trabalhando. Ele está fazendo. Seus olhos não enxergam.
os seus sentidos não sentem, mas Ele está trabalhando. E esse Deus que está trabalhando tem operado milagres sem até mesmo você perceber. Mas aqueles que você tem pedido, aquele milagre que você tem clamado diante do Senhor, aquele milagre que você tem pedido ao Senhor, qual é o tamanho do seu milagre? Quando alguém pergunta o que é que você espera, o que é que você sonha, o que você deseja, qual é o milagre que você quer na sua vida, o que é que você tem para responder? Visualize o seu milagre, olhe para o seu milagre. Seu milagre é chegar diante do médico e ele falar assim: ó, deu tudo certo, tratamento 100%, beleza, você não tem mais nada, você está curada. Esse é o seu milagre. Qual que é o seu milagre? Aquela negociata sair, aquele negócio desenrolar. Qual que é o seu milagre? Aquela pendência na justiça ser resolvida. Qual é o seu milagre? O gerente ligar para você e falar: ó, deu tudo certo, o dinheiro já está na conta. Qual é o seu milagre? Ó, você entregou o currículo aqui, achamos fantástico o seu currículo, você pode começar já amanhã, você pode trazer os seus documentos. Qual é o seu milagre? O que é que você espera? O que é que você sonha? Qual é o milagre que você pede ao Senhor, que você coloca diante do Senhor? Por maior que sejam as suas expectativas, creia que o Senhor vai surpreender você. Deus, eu oro em favor dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Eu oro, ó Deus, para que a gente possa experimentar milagres, não só cantar sobre eles, não só ler sobre eles, mas que a gente possa experimentar os milagres do Senhor nas nossas vidas. Queremos experimentar. Estamos aqui, ó Deus, pedindo pelos teus milagres, pelo teu favor. Estamos aqui, ó Deus, clamando. Como aquela mãe pediu diante da falta do vinho, como aquele pai pediu diante do filho doente. Somos nós que estamos aqui, dizendo: Senhor, precisamos do seu milagre, precisamos do teu agir, precisamos, ó Deus, do seu sobrenatural, precisamos do Senhor. Deus, nós precisamos dos teus milagres. Mas a minha oração nessa noite, ó Deus, é muito específica. Que os teus filhos não apenas experimentem os milagres do Senhor, mas que eles sejam surpreendidos pelo Senhor. Que o Senhor surpreenda. Que cada um de nós que tem pedido um milagre na tua presença, que cada um de nós possa, ó Deus, ser surpreendido por ti, ficar realmente de boca aberta diante daquilo que o Senhor está fazendo, tem para fazer nas nossas vidas. Que realmente, ó Deus, a gente não tenha outra coisa a não ser fazer como Pedro, cair de joelhos diante do Senhor, reconhecendo quem é o Senhor, diante do milagre. Que a gente não diga que foi sorte ou coincidência, mas que a gente possa apontar para os céus e dizer: foi o Senhor na minha vida, Ele fez este milagre na minha vida. Eu não tenho dúvidas que foi o Senhor que estava na parada, foi Ele que fez o milagre acontecer. Que a gente possa entender isso, Pai, nas nossas vidas. Eu oro em favor de cada pessoa que aqui está. Alguns, ó Deus, eu sei quais são os milagres que estão sendo pedidos. Alguns eu sei que o coração está apertadinho, aguardando resultados. Alguns eu sei, ó Deus, que estão passando por momentos conturbados, difíceis. Alguns eu sei, ó Deus, que estão chorando na tua presença e clamando misericórdia diante do Senhor. Eu sei, ó Deus, que esses irmãos possam experimentar da sua ação, da ação sobrenatural, do milagre do Senhor, mas que eles possam, ó Deus, dar toda a honra e toda a glória a ti. E que esse milagre não fique guardado, não fique entre quatro paredes ou entre pessoas muito íntimas, não. Que esse milagre seja esparramado para que as pessoas sejam alcançadas e o teu nome seja honrado e o teu reino seja glorificado, ó Deus, acima de todas as coisas. Seja com cada vida aqui. Surpreenda a cada um de nós. Faça os teus milagres. Nos deixa, ó Deus, estupefatos diante de tudo isso, de boca aberta, diante daquilo que o Senhor é poderoso para fazer. E que o Senhor faça mesmo, assim como Paulo disse, e infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.